Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre a Universidade Estadual de Londrina. Ao mesmo tempo em que sofre com problemas de recursos ou a falta de recursos, a universidade continua sendo uma das melhores do país. Vamos falar sobre a autonomia universitária e qual vai ser a relação da instituição com o novo governo de Ratinho Júnior. Para falar sobre esses temas, vamos conversar com o reitor da UEL, o professor Sérgio Carvalho. Professor, muito obrigado pela sua participação. Olá, Diego, é um prazer conversar com você sempre, né? Nós estamos começando o ano letivo agora, dia 25 os alunos voltam às aulas. Nós estamos fazendo um trabalho de recepção aos calouros que entram no campus da universidade e têm dificuldade até de se localizar no campus. Nossa Prograde, toda a nossa equipe está trabalhando com bastante afinco para que essa recepção seja uma recepção calorosa e que o campus esteja preparado para receber os novos estudantes que vão ficar conosco durante 3, 4, 5 anos. Nós estamos também iniciando um novo governo, estamos em conversações com o novo governo, buscando compreender e dialogar com esse governo no sentido de que a universidade está à disposição para trabalhar dentro dos objetivos de desenvolvimento tão necessário para o nosso estado. O reitor Sérgio Carvalho, que assumiu o comando, a gestão aqui da universidade em junho do ano passado, pouco mais de 6 meses. Qual é o cenário que o senhor encontrou? A gente sabe que a UEL enfrentou um dos maiores problemas aí, financeiros de sua história. Qual foi o cenário, então, que o senhor enfrentou em relação a recursos, reitor? E o que o senhor conseguiu fazer nesse tempo para tentar amenizar essa situação de penúria que chegou a ser dita, inclusive, na época da ex-reitora Berenice? O setor público, de maneira geral, não temos como negar que está em crise financeira. Essa crise, ela iniciou com o refluxo da economia nacional em 2012, 2013, se acentuou, apareceu bem em 2014, se acentuou em 2015, 2016. E isso diminuiu brutalmente a arrecadação do setor público. As despesas não deixaram de acontecer, as necessidades de atendimento à população não deixaram de acontecer, não deixam de acontecer efetivamente, e todos os estados e todo o setor público, de maneira geral, enfrentou uma crise financeira, e essa crise respingou no ensino superior, e a Universidade Estadual de Londrina não está fora dessa crise. A situação era uma situação de penúria mesmo ano passado. Quando nós assumimos, nós tínhamos uma previsão de déficit de quase 10 milhões de reais em recursos próprios, que são os recursos que nós temos liberdade para poder minimamente fazer algo necessário no cotidiano da instituição. Mas as negociações que nós mantivemos com o governo, demonstrando a necessidade de suplementação orçamentária, fizeram com que nós praticamente zerássemos o déficit. Mas os problemas que nós tínhamos naquele momento e que gerava aquele déficit, eles permanecem. Um dos problemas que gerava aquele déficit de recursos próprios que nós tínhamos é o baixo crescimento econômico. Continuamos tendo baixo crescimento econômico, portanto, as atividades que a universidade faz para arrecadar esses recursos próprios, que são as prestações de serviço, que os nossos laboratórios fazem, os concursos públicos que a nossa COPS faz para arrecadar recursos, continuamos tendo dificuldade de ampliar esse escopo de arrecadação de recursos. Outros dois problemas, um outro problema, e depois surgiu um terceiro, é que nós temos, porque está sendo colocado sempre, nos últimos anos, na lei orçamentária, a obrigatoriedade das autarquias pagarem os passivos trabalhistas de pequeno valor, até 15 mil reais. E isso simplesmente inviabiliza financeiramente a universidade. Tem muito passivo na nós temos, o ano passado nós pagamos 8 milhões de reais. E a lei diz que esses 8 milhões de reais têm que sair dos recursos próprios da universidade. Então o orçamento da universidade é um orçamento quase de 900 milhões de reais. Só que desse orçamento nós temos a folha de pagamento, que o Tesouro paga, está consignado, não há como, é o grande montante nosso. Então nós não temos como tirar da folha de pagamento para pagarmos, até somos proibidos, porque a lei orçamentária diz que tem que ser de recursos próprios, recursos que nós mesmos geramos.
Uma outra grande fonte de arrecadação da universidade e de financiamento da universidade são os nossos convênios. Os nossos pesquisadores são pesquisadores que têm currículos respeitáveis no Brasil inteiro e quando eles se dispõem a captar recursos em agências de fomento, nós somos agraciados com esses recursos. Só que esse recurso é um contrato que a universidade assume. Vocês vão receber esse recurso no convênio para fazer tal e tal atividade. Portanto, nós não podemos usar esse recurso para pagar esses passivos trabalhistas, porque é um contrato. Outros recursos que nós temos é com os concursos que nós fazemos para arrecadar recursos e os saldos operacionais ficam livres. Mas nós somos contratados para realizar um concurso de 2 milhões de reais, o saldo que sobra é 200, 300 mil reais. Esse saldo é livre para nós darmos conta de outras despesas não vinculadas que nós temos. Nós não podemos usar a parte do custo dos concursos para pagar passivos trabalhistas, porque nós assumimos o contrato de prestar um serviço para quem nos contratou para fazer um concurso. O restaurante universitário, nós arrecadamos 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 com o restaurante universitário. Mas o que essa arrecadação com o restaurante universitário, ele dá conta apenas do alimento. Só para exatamente. A energia elétrica é o Estado que paga. A folha de pagamento nós retiramos de recursos próprios para pagar uma parte da folha que é terceirizada. Então eu não tenho condição de usar aquele 1 milhão e 300 mil reais para pagar esses passivos trabalhistas, porque é só fluxo de caixa. Ele entra como receita e sai como custo. Não há excedente nesse processo. E eu não posso fechar o restaurante universitário porque eu sacrificaria uma das principais políticas de inclusão social que as universidades praticam no Brasil, é oferecer alimento para estudantes, que são estudantes carentes e toda a comunidade universitária de maneira geral, mas isso garante a permanência de estudantes carentes dentro da instituição. É a primeira garantia dele. Professor, o senhor mencionou a questão do passivo trabalhista, como é que vocês pretendem gestionar isso junto com o governo estadual? E aproveito para perguntar ao senhor de que outras ações a UEL pretende ter em relação ao governo, o relacionamento com o novo governo, já que na gestão passada, tanto da UEL quanto do ex-governador Beto Richa, houve um embate, em relação à autonomia universitária. Como é que o senhor vê essa questão da autonomia e a relação que o senhor pretende ter, que a UEL pretende ter com o novo governo? Bom, eu acho que a primeira questão é a gente conceituar claramente o que é autonomia universitária. Existe um equívoco da parte de pessoas da burocracia governamental, existe um equívoco da parte de algumas pessoas dentro da burocracia institucional da universidade, que confunde a autonomia universitária com a autonomia universitária, dando a ela um escopo de que a universidade é um país fora do país. Então todas as ações do setor público são reguladas por lei, eu não posso fazer nada que a lei não me permita fazer. E a autonomia universitária, nós queremos a autonomia universitária para que não tenhamos ingerência política sobre os resultados das nossas pesquisas e os resultados que nós temos que publicizar nas nossas pesquisas. Uma missão pública da universidade é formar pessoas profissionais altamente qualificados, essa missão nós cumprimos bem, e uma outra função dela é produzir conhecimento. E o conhecimento que é produzido a partir da pesquisa, ele pode, em algum momento, não ser o conhecimento que o político deseja que seja externalizado, que seja publicizado. Nós podemos chegar num resultado de uma pesquisa que não agrada à classe política. Então, por isso, nós precisamos proteger os nossos pesquisadores e ter autonomia para isso. Não ter controle prévio, não ter uma censura prévia à ação da universidade. É para isso que a gente tem autonomia e que a gente deseja autonomia. Se nós cometermos alguma ilegalidade, o controle posterior vai detectar a ilegalidade, vai nos comunicar e vai punir quem tem que ser punido, mas o prévio não. A mesma coisa funciona com a imprensa. Você tem o dever de noticiar a verdade e buscar a verdade. Se você noticiar mentira, você não tem censura prévia, você pode noticiar, só que você vai ser o responsável por aquela mentira. Então você vai ter uma consequência posterior. A autonomia universitária é muito parecida com a liberdade de imprensa, né? Nós não precisamos ter controle prévio, mas temos que responder pelos nossos atos posteriormente, porque nós temos um dever com a legalidade.
Então, a partir desse escopo, a gente dialoga bem com o governo. Desde que o governo não queira fazer o controle prévio da gente, mas tem que fazer o controle porque é recurso público. O Tribunal de Contas tem que controlar, o Judiciário tem que controlar, nós temos que ter o dever de autotutela, isso é imprescindível para nós. E se houver dolo, crime ou má-fé, tem que punir. E eu tenho que punir, ou eu posso ser punido. Então a gente tem que ter isso. Agora, quanto com relação ao salário, os salários estão associados à carreira. Nós, da universidade, não criamos a carreira. É a Assembleia Legislativa que cria e só por motivação do Executivo. Então o resultado dos nossos salários é o resultado da execução de uma carreira motivada pelo Executivo e aprovada pela Assembleia Legislativa e controlada pelo Tribunal de Contas. Então, pode haver problemas? Pode, mas se nós detectarmos o problema, nós temos o dever de corrigir. Então, nós não temos problemas com relação a isso. O que a gente não quer é ingerência política prévia. Tem erro, tem que haver punição, eu ou qualquer outro. Esse diálogo é que faltou com o governo anterior. Esse diálogo é que faltou com o governo anterior. E tem problemas. O governo anterior teve problemas de ilegalidade em alguns dos seus atos. Então, nós não entramos nesse mérito, nós só defendemos isso. Agora, com relação ao atual governo, o atual governo sinaliza que ele quer uma máquina pública eficiente. E nós estamos dialogando com o governo e com o futuro secretário de Ciência e Tecnologia, que será o professor Aldo Bona, já foi indicado, ele não assumiu ainda, porque precisa ser feita uma reforma administrativa e os cargos têm que passar pela Assembleia Legislativa, no sentido bom, se nós queremos eficiência, quando você está na atividade econômica ou qualquer atividade, a eficiência você só busca a partir de um objetivo. Qual é o objetivo do governo? Tudo que nós entendemos agora é que ele quer ser eficiente, mas quer desenvolver o estado do Paraná. Nesse sentido, a UEL está cumprindo seu papel. Por que a UEL está cumprindo seu papel? Porque nós estamos trabalhando com bem menos recursos do que nós tínhamos há anos atrás e a nossa posição no ranking de desenvolvimento, ou no ranking das universidades, a nossa avaliação, os objetivos para os quais nós fomos criadas, as universidades foram criadas e a UEL foi criada, nós estamos melhorando o nosso papel com menos recursos, então nós estamos ampliando nossa eficiência. Só que isso tem um limite, evidentemente. Nós não podemos apenas cortar recursos, nós temos que usar melhor os recursos. E, eventualmente, cortes de recursos sem critérios ou apenas o corte de recursos sem observar qual é o objetivo que você quer atingir com esse corte de recursos, apenas para economizar e não para produzir mais com mais eficiência, pode atingir alguns setores das universidades e da UEL que nós podemos chegar no pico de produtividade e começar a declinar a produtividade. Eu vou te citar um exemplo. A UEL é uma universidade hoje na sua plenitude. Desenvolvemos todas as áreas de conhecimento e estamos plenamente capazes para produzir conhecimento e esse conhecimento tornar-se riqueza para a sociedade, uma vez que a gente pode trabalhar com as empresas e produzir conhecimento para as empresas colocarem esse conhecimento no mercado. Mas qual é o futuro? Porque a gente entende que a gente consegue cumprir um papel de desenvolvimento que o Estado deseja, com eficiência. Mas isso tem um limite temporal para nós, principalmente porque somos uma universidade madura, que está caminhando para a maturidade. Nós vamos completar 50 anos. E a gente quer conversar com o governo, que contribuição a gente pode dar nos próximos 50 anos para o Estado do Paraná, para a cidade de Londrina, para o Brasil. Então é um diálogo que a gente deseja. Tá certo. Lembrando que a universidade, na mais recente pesquisa do ranking, internacional de eficiência das universidades de todo o mundo, a Universidade Estadual de Londrina se posicionou como uma das melhores do país, uma das melhores universidades públicas do país, inclusive a melhor do Paraná, superando até a Universidade Federal do Paraná. Eu conversei com o reitor da UEL, Sérgio Carvalho. Professor, muito obrigado pela sua participação no Foro Entrevista. Diego, é um prazer conversar com vocês, estamos à disposição e a UEL está à disposição de vocês. A hora que vocês quiserem, nos procurem. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!